Não estamos mais vivendo as semanas do Advento, mas todos os anos, a partir do dia 17, a liturgia ela é singular. Dia 17 é uma liturgia própria, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sempre uma semana antes do Natal a liturgia muda. Não vamos mais falar de João Batista, não vamos mais falar da segunda vinda de Cristo, mas a liturgia toda agora será voltada para o Natal de Jesus, para o menino Jesus que vai nascer. A liturgia de hoje começa no Evangelho de São Mateus, dizendo que Maria estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Para entender o Evangelho de hoje, nós precisamos fazer uma viagem na história. Imaginar que Maria, depois que recebeu o anúncio do anjo, ela vai visitar a sua prima Isabel e lá fica por 3 meses. Maria, depois dos 3 meses, volta a Nazaré. Mas não volta como foi, volta com uma barriguinha de 3 meses. Maria, quando chega à aldeia, a cidade de Nazaré era uma aldeia que não chegava a 1000 pessoas no tempo de Jesus. Imaginem que todos conheciam a todos. Maria, quando volta com aquela barriguinha, começam a fofoca. As pessoas começam a pensar: ei, ela está grávida. E conversa, fofoca. Todas as pessoas pensam em José, que estava arrumando a casa para eles casarem. O judeu, ele tem uma maneira de casar diferente da nossa. Do tempo de Jesus, quando 2 pessoas iriam se casar, se assinava um contrato. Quando se assinava um contrato, eles já estavam casados. E demorava-se mais ou menos 1 ano para que eles iam viver juntos. Hoje nós chamaríamos de noivado, vamos dizer assim. Para nós, Maria e José estavam noivos, estavam se preparando para casar. Para o judeu, eles já eram casados, ela vivia na casa dela, ele vivia na casa dele, e 1 ano depois, eles iam viver juntos. Por isso o Evangelho de São Mateus diz: antes de viverem juntos, ela ficou grávida. Ou seja, metade do casamento estava feito, o contrato, a outra metade ainda não. Bem, Maria voltando com aquela barriguinha, a notícia chega a José. E José sabia que aquele filho não era dele. José, diz o Evangelho, era justo. E José não queria denunciá-la, porque Maria poderia, sendo denunciá-la por ele, morrer apedrejada como uma adúltera. Maria poderia ser marginalizada se ele dissesse que o filho não era dele. E José então pensa apenas em abandonar Nossa Senhora. E de repente um anjo aparece a José, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que ela concebeu foi ação do Espírito Santo. Se a gente tentar entrar em cena e se colocar no lugar de São José, não foi fácil o que ele viveu. Imaginem você ser marido de uma mulher, ver que essa mulher está grávida e de repente um anjo dizer: olha, ela está grávida, mas não é de homem nenhum, fica tranquilo. Ela está grávida do Espírito Santo. Não é uma coisa simples. Olha, a barriga é verdadeira. Olha, tem um filho dentro dela, mas ela não te traiu, ela não te adulterou. É do Espírito. Dá para imaginar a cabeça de São José quando ouviu aquele anúncio do anjo. Nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós estamos falando de José para acreditar naquela palavra do anjo. Vale lembrar que José não tinha problema com Nossa Senhora. José e Nossa Senhora se amavam. José e Nossa Senhora nunca tiveram problema. O problema não era Maria, o problema era o filho. O problema não era Maria, a relação de José com Maria, se eles tinham brigado ou não tinham brigado. Não era esse. O problema é que Maria estava grávida e José sabia que não era dele. O anjo diz: não tenhas medo
de receber Maria como tua esposa. A palavra bíblica em toda a Sagrada Escritura, quando aparece um anjo, é: não tenhas medo. Quando Gabriel aparece em Nossa Senhora, ele diz: não tenhas medo. Quando Gabriel aparece a Zacarias no templo para anunciar a gravidez de Isabel: não tenhas medo. Quando o anjo de Portugal aparece aos pastorinhos em Fátima: não tenhas medo. Quando o anjo aparece a José, o anjo diz: não tenhas medo. O anjo é um mensageiro de Deus, que é enviado do alto, e que hoje não está dizendo somente a José, mas hoje está dizendo a nós: não tenham medo, o Senhor está conosco. O mais difícil não era José acolher aquilo. O mais difícil era que o anjo diz: ela dará à luz um filho, e tu José, lhe darás o nome de Jesus. Vejam, no tempo de Jesus, o homem dava um nome para o filho. É por isso que quando Isabel está grávida e João Batista nasce, toda a família pergunta para João Batista, que estava mudo, que nome ele vai ter. E João Batista escreve numa tabuinha: João será o seu nome. E as pessoas dizem: mas não tinha ninguém na família assim. Porque no Oriente, o primeiro filho homem que nasce da família, obrigatoriamente por tradição, tem o nome do pai, tem o nome do avô. E assim, o primeiro filho homem tem o nome do avô, o primeiro filho homem tem o nome do avô, e aquele nome se perpetua na família. É por isso que quando vão dar o nome de João Batista, a família diz: espera, mas não tem ninguém com esse nome na família. E Zacarias escreve numa tábua: João. O anjo que está dizendo a José: tu lhe porás o nome de Jesus, porque José, sendo pai, se ele der o nome para a criança, ele está dizendo: esta criança é meu filho. Olhem como a tradição faz toda a diferença no evangelho de hoje. O anjo está dizendo para José: acolha o filho como teu e dê o nome, porque quando você der o nome à criança, você vai estar dizendo: esse filho é meu, e tu lhe darás o nome de Jesus. Não a virgem, você vai dar o nome de Jesus, porque você vai assumir a paternidade desta criança. Dá para imaginar a cabeça de São José. Dá para se colocar no lugar de São José e dizer: espera, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo? Mas José, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e a aceitou como esposa, e aceitou o filho. O final do evangelho mostra um homem que sabe ouvir a voz de Deus. Pensem que José poderia duvidar se aquela era a voz de Deus ou se era a voz do mal. Para José saber que aquele sonho era uma visita de Deus, José era íntimo de Deus. Se você não é íntimo de Deus, se você não reza, você não vai saber distinguir quando a voz é do bem, quando a voz é do mal. José acolhe o anjo e acolhe a virgem como sua esposa e o filho como seu filho, porque ele era um homem temente a Deus. Se eu e você não formos temente a Deus, nós não vamos saber se as palavras, as inspirações que temos vêm de Deus ou vêm do diabo. José acordou e obedeceu o anjo porque ele tinha certeza de que era Deus que estava falando com ele. Eu e você também temos a certeza quando Deus fala conosco? Também temos a certeza de distinguir voz de Deus, voz do mal, ou aquilo que Deus fala ou não fala conosco? Vamos pedir no dia de hoje a graça de ter a docilidade de São José. Vamos pedir a graça para Deus, para termos esses ouvidos atentos que sabem ouvir e obedecer à voz de Deus. Te convido a fechar os olhos, sem dormir, é lógico, e vamos pedir para Deus esta graça nesta manhã.
Senhor Jesus, nós estamos a uma semana do Natal. Estamos a uma semana do teu nascimento. E nós queremos nos preparar por inteiro. Queremos preparar o nosso coração por inteiro para o seu nascimento. Por isso, na liturgia de hoje, nós queremos pedir a Ti, Jesus, um coração dócil, como o de São José. Queremos pedir a Ti, Jesus, os ouvidos atentos, como o de São José. Senhor Jesus, dai-nos a graça de não só ouvir a Tua voz como São José, mas de colocá-la em prática. Sim, Senhor, podemos imaginar que não foi fácil assumir aquela criança, não foi fácil acreditar que ele não estava sendo traído, de que aquele filho era a ação do Espírito, mas dentro de José havia uma certeza: era Deus que estava falando com ele. Senhor Jesus, dá-nos a graça de termos este coração que acolhe, mas este coração de que põe em prática a Sua palavra. Senhor Jesus, nós queremos colocar em prática as Tuas inspirações a nós. Nós queremos colocar em prática aquilo que o Senhor pede para nós. Dá-nos a graça não só de ouvir, Jesus, mas de colocar em prática. Dá-nos a graça da coragem de São José. Dá-nos a graça da intrepidez de São José. Sim, Jesus, nós te pedimos nesta manhã esta graça de ouvidos atentos. Eu te convido a colocar a mão sobre o teu ouvido e pedir para Deus a graça de ouvidos de discípulo. Ouvidos que sabem distinguir a voz de Deus e a voz do mal. Sim, Jesus, abra os nossos ouvidos para a Sua voz. Abra os nossos ouvidos para o Senhor que fala conosco na palavra, na liturgia, mas também do Senhor que fala conosco através das pessoas, dos fatos, dos acontecimentos. Eu quero ter os ouvidos de São José atentos à Sua voz. Coloque a mão sobre o seu coração e peça para Deus a graça de ter os sentimentos de Jesus, de pensar como Jesus, de sentir como Jesus, de ter a compaixão de Jesus, de ter o ardor de Jesus, de ter a alegria de Jesus. Que você possa ser a imagem e semelhança de Cristo em tudo, no ouvir, no falar, no ver, no julgar. Dai-nos, Jesus, a graça de ter o teu coração, de ter o coração do teu Pai adotivo São José. Nós queremos, Senhor, te acolher neste Natal, no presépio do nosso coração. Sim, Jesus, assim como São José acolheu o Senhor, que estava no ventre de Nossa Senhora, nós queremos fazer com que o nosso coração neste Natal seja um presépio. Que o nosso coração te acolha. Que o nosso coração seja a gruta de Belém, Senhor, em que deixe que o Senhor nasça dentro de nós. Muito obrigado, meu Deus, porque é muito concreto a presença de São José no nosso meio. Muito obrigado, São José, homem justo, honesto, responsável, temente a Deus. Nós também queremos ser assim. Homens que escutam, mas que também colocam em prática a vontade de Deus.